hoje nós temos esse convidado especial, que é o nosso conferencista. E o pastor, Dr. Ailton Leite Rocha, ele é professor universitário com formação e atuação no Rio de Janeiro, São Paulo e Salgueiro, Pernambuco. É graduado em Teologia, Psicologia e Filosofia. Possui mestrado em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências da Religião, com ênfase em Psicologia da Religião, pela PUC de São Paulo. Já publicou 13 livros e preside o Ministério Restaurai, voltado para fortalecer a família cristã. O pastor Ailton, ele foi indicado por 3 pastores. Os 3 pastores estavam na ordem, o ano passado, na ordem dos pastores aqui de Pernambuco, e ouviram a palavra dele, pastor Apolônio, pastor Benevando e pastor Ronaldo Robson. E todos 3 indicaram o nome dele para fazer parte, para poder trazer a palavra de Deus neste congresso da família. Ele é casado com a Zenilta Rocha, seja bem-vinda também, e tem uma filhinha, Ana Sofia, de 7 anos. Então, que Deus abençoe a este querido casal. Faltou falar que sou gordo, né? Faltou só esse detalhe aí, mas não tem problema não. Queridos, muito boa noite. Uma honra estar com os irmãos aqui. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento humano, nos guie nessa noite, amém? Uma honra estar com vocês. Que nós queremos nessa noite, de forma direta, bem objetiva, agradecer primeiro ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Estamos felizes com isso. Temos começado um trabalho com casais, com famílias, estamos montando um site, algumas coisas nesse sentido. Queremos agradecer aos ministros da família desta igreja, o pastor Apolônio, a professora Cássia, a liderança da igreja pela confiança, naturalmente, a nossa segunda igreja batista em Salgueiro, por ter nos liberado para estarmos aqui. Queríamos dizer que nós faremos algumas explicações bem breves assim. A minha voz está um pouco nasal, porque essa semana peguei uma gripe assim um pouco forte, mas a gente vai chegar lá. Nós temos 4 ministrações, as 4 ministrações ela tem uma sequência, então nós começaremos hoje com a primeira, falando das grandes omissões de um grande homem de Deus. Queria saudar assim, o tema, muito bom, a missão da família no mundo atual, sem dúvida alguma. No entanto, eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes. Primeiro, não temos como fazer nada sem antes sermos. A família não cumprirá nenhuma missão externa se ela não se resolver internamente. A boca fala do que o coração está cheio. A família não influenciará, não fará a diferença se ela não olhar para as suas entranhas, se ela não olhar para as gavetas da sua alma. Se não fizer isso, não terá nenhuma missão. Portanto, nesses dias aqui, nós queremos lembrar a frase de Alfred Toffler: a família é o problema número 1 da sociedade. Quero que você abra então 2 Samuel capítulo 13. 2 Samuel capítulo 13. E nós vamos observar juntos a família de um grande homem de Deus, a família de Davi. Enquanto você busca o texto, eu quero fazer um rápido resumo deste texto. Depois nós leremos. Aminon era filho de Davi, meio-irmão de Tamar. Aminon começou a desejar sua irmã e adoeceu. Jonadab, seu primo, percebeu que Aminon tinha mudado o semblante. Disse: o que é que tu tem? Ele diz: eu amo a minha irmã. Ele diz: rapaz, finge doente. Quando teu pai vier te ver, tu disse que é que ela venha cozinhar para ti. E assim o pai vem ver o filho doente
O pai manda a irmã cozinhar para ele, só que o que o irmão quer, na verdade, é abusar de sua irmã. Na verdade, era uma artimanha que o pai caiu e Aminon estupra a sua própria irmã. Depois disso, ele faz algo terrível. Ele a expulsa de sua casa. A irmã diz: meu irmão, não faça isso. Como é que eu vou lidar com minha vergonha? Ele joga ela para fora de casa. Ela procura quem? O pai? Não, o irmão, Absalão. Uma filha vítima de estupro pelo próprio irmão, não tem intimidade suficiente para procurar o pai. Procura quem? O irmão Absalão. E o texto diz que Davi se irou, mas não diz que Davi fez absolutamente nada. Nada. Absalão espera 2 anos e o pai parece estar em silêncio. Absalão vai até o pai e arma uma armadilha. Pai, vem com todos os seus servos e meus irmãos à minha casa. Ele diz: não, meu filho, nós vamos te ser pesado. Então manda Aminon. Aí o pai parece que desconfia e diz: por que tu quer tanto Aminon? Mas Absalão insiste. O irmão Absalão, que odiava Aminon, mata. Davi fica irado novamente. Davi chora, até persegue Absalão. Absalão passa 3 anos na casa do avô e Davi não resolve o problema. 3 anos depois, por intermédio de Joabe, volta para Jerusalém, mas o pai não recebe. 2 anos depois, por intermédio de Joabe, de novo, finalmente Davi recebe o filho, 7 anos depois do estupro. Era para Davi, pelo menos naquela hora, lavar a roupa suja. O que é que ele faz? Dá um beijo na testa do filho e nada mais. Até ali, o filho queria um pai. A partir dali, ele sai querendo tomar o trono. Passa 4 anos, reúne 50 homens, passa 4 anos na porta da cidade, conspirando em público, roubando o coração do povo. Davi sabe de tudo e não faz nada. Depois o filho diz: pai, deixa eu ir cumprir um voto a Deus em Hebrom. Davi começa a reinar em Hebrom. O filho faz o mesmo percurso. Quer ir para Hebrom. O pai desconfiava, mas o pai não fez nada. O pai que nada faz, depois tem que abandonar o palácio, abandonar as concubinas, fugir com medo de ser morto pelo filho. Uma luta é travada, e que luta em glória. Se perder, morre. Se ganhar, mata o filho. Joabe, que não aguentava mais aquilo, pega os seus homens e mata Absalão. E o final dessa história é o grande rei Davi dizendo: Absalão, Absalão, meu filho. Talvez sirva para a gente refletir sobre a necessidade de não nos omitirmos diante da nossa família. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, verso 1. É uma leitura um pouquinho longa, mas é necessária. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois,
Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze-a comigo à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Depois Aminon sentiu por ela grave aversão, e maior era a aversão que sentia por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizera. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração com isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Observe que aqui só tem ira, não tem mais nenhuma ação depois disso. Continuando, 22. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistiu Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então os matarei. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e valentes.
E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e lançou por terra, e todos os seus servos estavam presentes, rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça do rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis que vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. E assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Almiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava o seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado de Aminon, que era morto. Oremos, curva sua cabeça, por gentileza. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, em Tua presença nós estamos, Senhor, e diante da Tua palavra, nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas transgressões, e pedir que o Senhor ministre conosco, ministre sobre as nossas vidas. Fala comigo, Senhor, fala com os meus irmãos. Tu és o dono desta obra, Tu és o dono de nossas famílias, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler é a narrativa de uma família desastrosa. Nessa família tinha intrigas, nesta família teve estupro, nesta família tinha ódio. Na família de Davi, infidelidade e traições. Na família de Davi, 2 assassinatos. Absalão mata Aminon e Salomão vai matar Adonias. Queridos, que tipo de família gera tantas tragédias? Que tipo de pai gera tanta miséria? Que tipo de pai gera tanta desgraça? E aí, quando nós vamos observar, nós sabemos que tudo começa a dar errado para Davi quando ele peca, porque o pecado é destrutivo, porque o pecado é amaldiçoador, porque o pecado nos separa de Deus. Mas o texto revela que existiam coisas da vida de Davi que o levariam para a desgraça. Antes, provavelmente, Deus estava livrando por ser com Davi. Mas, queridos, quem era esse homem? Quem era Davi? E nós aprendemos que Davi era um grande homem, bem intencionado. Mas aqui tem a primeira omissão. Davi era omisso no cuidado com a sua família. Davi era grande? Sim. Davi foi o maior rei da história de Israel. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Já pensou Deus falar isso a seu respeito? Wagner, você é um homem segundo o meu coração. Olha que coisa extraordinária. Olha que título esse homem recebe.
A Bíblia diz que Davi serviu a sua geração para identificar Jesus, aquele mendigo de Jericó, de Jesus, filho de Davi, irmãos, virou uma referência messiânica. Que homem! Que homem! Davi era um herói. Davi era um modelo de rei. Os salmos de Davi encantam. E Davi, irmãos, veio do nada. Davi era o menor da casa de Jessé. Porque uma coisa é ele ter nascido na corte, mas ele nasceu na casa de Jessé. E na casa de Jessé, até Samuel se enganou, achando que era o mais velho. E Deus falou: não, eu não vejo conforme o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Esse é um homem que tem um coração bondoso. Deus levanta ele do nada. Esse homem, meus irmãos, saiu do nada. É um homem com grande coração e é um homem com grande reino. Davi enfrentou o preconceito da sua família. Lembra que ele foi esquecido no campo? Davi enfrentou um urso e venceu. A Bíblia diz que Davi matou um leão. Davi enfrentou Golias e venceu. Em Deus, Davi, meus irmãos, enfrentou um rei enfurecido e louco, Saul, e venceu. Davi enfrentou exércitos e venceu. Davi enfrentou reis e venceu. Davi era um herói fora de casa, mas em casa era um desastre. Vencia tudo, só não conseguia vencer em casa. Então aqui vai uma primeira lição. A área que nós somos mais frágeis é em nossa casa. E Satanás sabe que se nos destruir em casa, nos destruirá completamente. Se você perder em casa, nada valeu a pena. Porque nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Você não pode perder em casa. Você pode perder no trabalho, você pode perder uma concorrência, você pode perder no trabalho, por aí, mas em casa você não pode perder, porque ali é o lugar que Deus lhe chamou para ser sacerdote. Mas Davi, meus irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. Davi intentou edificar uma casa para Deus, que Salomão construiu, mas não conseguiu edificar a sua própria casa. Queridos irmãos, isso deve nos fazer refletir. Davi era um homem de ação. Davi era um homem que todo dia estava decidindo as coisas. Davi todo dia tinha que tomar uma decisão de vida e morte. Eu sei que tem hoje aqui muita gente que todo dia tem que tomar muitas decisões, mas não há decisão mais nobre a ser tomada do que a decisão de cuidar do seu lar. Os grandes homens de Deus que serviram no passado e hoje, muitos deles foram destruídos dentro de casa. Lembra do sacerdote Eli? O sacerdote Eli foi uma bênção, foi ele que abençoou Ana, mas foi destruído por causa dos seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Lembra de Davi? Destruído por causa de sua própria casa. Qual é a omissão de Davi? A omissão de Davi é porque Davi não cuidava da sua casa. Mas Davi era bem intencionado, sim. Olha o nome que ele bota no filho, Absalão. É uma junção de Aba, pai, e de Shalom, paz. Absalão, pai da paz. Absalom, pai da paz. Então ele está querendo que o filho dele tenha paz, mas o filho dele foi provocar morte, porque Davi gerou morte. Bem intencionado ele era. Olha o nome do filho, Adonias. Eram todos nomes
que evocavam para Deus muita boa intenção, mas pouca ação dentro de casa. Quero dizer para você que nome bonito não resolve nada, viu? Nome bonito para filho não resolve. Intenção boa não resolve. Os nossos filhos querem pais presentes, que hajam, que falem, que tenham coragem de nos olhar nos olhos. A sua esposa espera um homem de verdade, que fale as coisas do coração. O seu marido espera alguém que fale a verdade, que faça o que for necessário, mas que cuide. Davi não cuidava. De onde o senhor tira que Davi não cuidava? Muitos lugares. Primeiro, Davi era adepto da poligamia. Você já viu que todas as vezes que a Bíblia fala de poligamia dá errado? Davi, queridos, tinha pelo menos 8 esposas, várias concubinas, 20 filhos, que a Bíblia diz, pode ter muitos outros. Como é que se cuida desse tanto de gente? Não tem como, não. Não tinha como. Sabe o que é que o filho queria? Para ver o pai, o que é que o filho teve que fazer? O filho teve de fingir de doente para o pai vivê-lo. Não cuidava desse jeito. Aminon se apaixona pela irmã. Que pai é esse que não está educando o filho? Não está dizendo para ele que a lei e a tradição não permitem. É um pai que não cuida do filho. Tem um outro detalhe. Quem percebe que Aminon está triste? É Davi? Não, Jonadab. Os de fora estão percebendo, mas o de casa não percebe. Jonadab diz: o que é que tu tem, Aminon? Peraí, escute bem. Que história é essa? Quer dizer então que os de fora estão percebendo e os de casa não estão percebendo? Você já viu alguém que está se automutilando? E os pais são os últimos a saberem? O filho coloca um moletom no meio-dia e vai para a escola desse jeito, e o pai nem desconfia. Entende? Não somente isso. Esse jovem Aminon é um homem que não é misericordioso. A irmã dele depois implora para ele: meu irmão, não faça isso comigo. Ele abusa dela e depois ainda joga fora. Não mostra nenhuma misericórdia. Mas Davi era misericordioso e bondoso. Por que Aminon não é? Provavelmente porque o pai não cuida. Não era apenas isso. O que acontecia, queridos, é que Davi deixava que uma víbora entrasse dentro da casa dele. Deixa eu dar um conselho: tenha cuidado com quem entra na sua casa. Tenha cuidado com as víboras que participam da sua família, que andam por perto. Observe quem são os amigos dos seus filhos. Observe os amigos do seu marido, da sua esposa. Jonadab era uma víbora. A Bíblia diz que ele era um homem sagaz. E Davi não percebe absolutamente nada. Sabe por quê? Davi estava ocupado demais, construindo cidades, fazendo fortalezas, muralhas, conferindo o exército. Davi estava ganhando, achava ele, mas ele estava, na verdade, perdendo. Quantas pessoas não estão tomando providências fora de casa e estão perdendo a batalha dentro de casa? Se você não cuidar de sua família, ela será presa fácil das víboras deste mundo. A Bíblia fala das astutas ciladas do diabo. Sim. Queridos, deixa eu lhe dizer uma outra coisa. Eu contava uma história que eu acreditava e já era verdadeira para mim. Eu trabalhei 7 anos e meio numa empresa no Rio. E nos últimos anos, como todo mundo sabia que eu era pastor e estava terminando psicologia, então tinha 250 pessoas lá. Alguém começava a chorar, estava em crise. Ailton, vai lá aconselhar aquela pessoa. Eu dizia: mas meu trabalho, deixa que eu faço. Aí eu ia aconselhar, daqui a pouco outra pessoa chorava. Ei, separou, Ailton, vai lá. Então eu estava ganhando para aconselhar, para pregar o evangelho lá dentro. Foi uma bênção. Eu trabalhei na Brasil Cap durante 7 anos e meio.
Mas eu contei uma história para uma amiga minha muito bem sucedida. E a história era a seguinte: olha, no dia do aniversário, no dia das mães, a escola promoveu uma atividade. Cada criança ia lá na frente, lia um poema e levava o presente para a sua mamãe. Uma criancinha pequena foi lá na frente, pegou o presente, leu o poema e levou e entregou para a babá. Naquela hora, a mãe entendeu que a filha tinha a babá como referência materna e não ela. Quando eu contei essa história, a minha colega do meu lado disse assim: Ailton, o meu filho me chama pelo nome e chama a babá de mãe, e começou a chorar. Existem filhos órfãos dentro de casa. Existem mulheres que estão abandonadas no próprio lar. E existem maridos abandonados, porque tem gente omissa, não cuidando. 1 Timóteo nos diz que aquele que não cuida da sua família, especialmente os da própria casa, negou a fé, é pior do que o incrédulo. Eu sou de Deus. Se você é de Deus, você vai cuidar. Se você é de Deus, você não pode se omitir. Davi se omitiu a cuidar dos seus filhos. E sabe o que aconteceu? Ele não quis cuidar e agora teve que lidar com o estupro. Vá cuidar de um estupro, Davi. Um abismo chama outro abismo. Abismo. Cuide da sua esposa, porque eu já vi muitas pessoas carentes, porque não estão ouvindo do marido que ela é especial, que ela é bonita e que ama. Mas pastor, meu relacionamento é tão difícil. Eu sei que tem relacionamentos muito difíceis, mas use a fé. Fale pelo menos pela fé, em nome de Jesus, mas fale. Mas pastor, é porque o senhor não casou com alguém como eu casei. Glória a Deus que eu não casei, foi outra pessoa. Mas não casou, não foi você que disse um sim? Então agora honre o compromisso que você fez diante de Deus. E cuide. Pastor John Piper é um dos pastores mais famosos do mundo hoje. Ele é um pastor de pastores. Ele diz que tem dia que ele acorda quando o casamento está ruim e diz: Senhor, eu vou honrar o compromisso que eu fiz no altar, para a glória do teu nome. Pastor Billy Graham foi um dos maiores pastores do nosso tempo. Morreu recentemente. Perguntaram para a dona Ruth Graham: Dona Ruth, a senhora nunca pensou em separação? Ela disse: separação não, meu filho. Agora pensar em matar ele, já pensei várias vezes. Várias vezes. Queridos, casamento tem fases muito diferentes. Tem uma fase que você tem um amante dentro de casa, alguém que você ama, nesse sentido. Você está apaixonado, mas tem fase que você tem um amigo. Tem fase que você tem um irmão. E tem fase que a gente acha que tem um inimigo, não é? O que é que a gente deve fazer? Cuidar. Porque as ordens do Senhor não mudam por causa dos meus sentimentos. Cuide. Casamento e família é como um jardim. Precisa ser regado, precisa ser cuidado, precisa ser adubado, precisa ser nutrido. Deixa eu fazer aqui uma observação. Há quanto tempo você não para ouvir o coração da sua esposa? Há quanto tempo você não para sentar os dois sozinhos e tentar buscar na alma dela os desejos mais profundos? Eu já vi tantos casamentos que quando casam a alegria, você encontra 6 meses depois a alegria já arrefeceu, 1 ano depois é uma tristeza, 2 anos depois, meu Deus, parece estar no velório. É importante, queridos, que você descubra os desejos da alma. Sabe, sua esposa, quando ela casou com você, ela sonhava em fazer um curso superior. Por que você não para promover isso? Lembro de um amigo meu chamado Eliezer. Eu fiz mestrado com ele na PUC do Rio. Quando terminamos o mestrado, eu disse: aí, Eliezer, vamos fazer o doutorado? Ele disse: nada disso.
A minha esposa ficou com os meus filhos para eu fazer o mestrado. Agora é a vez dela. Eu ficarei com os filhos e ela fará o mestrado. Mês passado falei com meu amigo. Eu digo, e aí, fez o doutorado? Ele diz, nada disso. Minha esposa fez o mestrado e continuou e fez o doutorado. Ela está fazendo o doutorado dela só depois que ela terminar. Deu para entender? Um homem assim está regando o casamento, está regando a relação. A Bíblia diz em Efésios que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou. Entrega, queridos. O Filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Quero lembrar que Jesus lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas, o traidor. A relação está boa, lave os pés. A relação está ruim, lave os pés. Mas pastor, ele torce pelo Náutico. Meu Deus, vá lá, sirva. Queridos, primeira coisa, Davi é omisso no cuidado. Davi não cuida. Queridos, a filha de Davi, escute, a filha de Davi, Tamar, uma menina, uma moça linda, é estuprada. Quem consola Tamar? Davi? Não. É o irmão que tem que consolar, porque o pai é um pai omisso. Já pensou? É um homem segundo o coração de Deus. Olha, eu não me considero, olha, quem sou eu para falar de Davi? Quem somos nós para falar de Davi? Eu estou longe de ser igual a Davi, mas isso de Davi eu não quero imitar. Isso de Davi eu não quero imitar. Para onde os seus filhos estão indo quando estão em crise? É para você ou são para as outras pessoas? Além disso, segunda coisa, o grande rei Davi não confrontava seus filhos. Ele é omisso no confronto. Queridos, Aminon inventa uma história inspirado na víbora. Aminon mente para o pai. Diz, pai, estou doente. Mentira. Estupra a irmã. E não há um registro do pai chamando ele, dizendo, meu filho, como é que você faz isso? Você está louco, rapaz? Você não é mais meu filho a partir de hoje. Nada. Davi é bom numa coisa, em chorar. Chora que é uma beleza. E chora e se revolta, cheio de emoções. Mas emoções que não são transferidas para ações. Os seus filhos querem ações. A sua esposa quer ações. O seu marido quer ações. Tem gente que chora que é uma beleza, mas chora e não resolve nada. Posso dar uma dica? Faça acordos. Tem uma área do seu casamento ou da sua família que está ruim, faça acordos. Um mau acordo é melhor do que um não acordo. Vá resolvendo, mas confronte. Absalão espera 2 anos, o pai não faz nada. Ele vai lá e inventa uma mentira. Na verdade, ele simula um desejo de confraternização, mata o irmão. Passa 2 anos foragido. Quem é que está lá, talvez, cuidando dele? O avô materno. Talvez tinha raiva de Davi também, por quem Davi era com sua família. Depois disso, ele volta para Jerusalém. Passa 2 anos e o pai não dá uma palavra. Já pensou? Um filho mata o irmão, passa 3 anos foragido, volta, passa 2 anos na mesma cidade, pertinho do pai, e o pai não faz nada. Absalão chega para Joabe e diz, eu prefiro que meu pai me mate, mas eu quero falar com ele. Joabe intercede de novo, vai até Davi,
Davi recebe o filho. Essa era a hora de lavar a roupa suja. E o que é que Davi faz? Dá um beijinho na testa. Ele acha que um beijinho resolve tudo. Talvez Davi pensou que o tempo resolvia. Posso dizer uma coisa para você? O tempo não resolve tudo. É necessário confronto. Eu sei que às vezes tem gente que reclama demais, não é? Pastor, não fale isso não. Se eu falar lá em casa para confrontar, eu já estou sofrendo que só. Não faça isso, pastor, mas é necessário. Então, deixa eu dar uma dica. Não brigue por tudo, senão banaliza a sua fala. Mas tem coisa, quando afeta a honra, quando afeta a dignidade, é necessário ter confronto. Sabe quem é a figura de autoridade sobre a sua vida? Sua esposa. Porque a sua esposa é carne da sua carne, é sangue do seu sangue. Os dois se tornaram um pelo matrimônio sagrado diante de Deus. Se ela não tiver autoridade de lhe confrontar e lhe dizer: corrija-se, o que você fez foi horrível, meu filho, você está errado, não queira fazer da minha casa motel, senão eu expulso a sua namorada e expulso você junto se teimar. Não aceito. Davi não confrontava, ele dá um beijinho na testa. Absalão, até aquele minuto, ele queria um pai, mas quando o pai, 7 anos se passaram, o pai dá um beijinho, ele diz: isso não é um homem, isso não é um pai. Ele sai dali e arruma 50 homens, passa 4 anos na cidade conspirando. O pai sabe e não faz nada. Queridos, a ausência de confronto é a ausência de correção. Se você não ouve a sua esposa, você vai ouvir quem? Se você não ouve seu marido, vai ouvir quem? Se você não ouve seu pai, vai ouvir quem? E se você não confronta as pessoas que você mais ama, você vai confrontar quem? Davi se recusa a confrontar. Davi, queridos, comete erros após erros, e isso é algo que lhe pesa na alma. Tem um grande escritor chamado Donald Winnicott, é o maior psicanalista infantil de toda a história. Ele é inglês. Ele tem um livrinho chamado Tudo Começa em Casa. Se você quiser depois ver, vale a pena ler esse livro. Tudo começa em casa. Ele faz uma observação: a agressividade dos filhos tem a ver com abandono. Filhos abandonados se tornam agressivos. Deixa eu dar um exemplo aqui bem prático para você. Sabe quais são os filhos mais apaixonados pelos pais? São pais duros e firmes. Se você pergunta assim: quem aqui ama muito seu pai? Ama muito sua mãe? O pessoal levanta a mão. Mas quem aqui teve pai duro e firme? Aí o pessoal levanta a mão. Quando eu vejo um filho que não respeita o pai: aquilo é um bobo, aquilo é um idiota, eu já sei, é um pai que não confrontou. Pai que não confronta seu filho, nem para ser amado serve, gera rebelião. Nós precisamos de limites, e nós precisamos ter dentro de casa gente com coragem de dizer quando nós nos excedemos, e isso nos preserva da morte. Tenha coragem de chegar para o seu filho, seja a primeira pessoa em amor, de forma respeitosa, digna, mas dizer toda a verdade. O seu pai lhe ama, o seu pai está aqui para lhe ajudar, o seu pai vai chorar com você, o seu pai vai lamentar com você, o seu pai entra no fogo com você, mas seu pai não vai apoiar nenhuma canalice sua. Filho que ama pai, não gosta de pai que vende barato o seu amor. 2 dicas para os pais: amem seus filhos e depois punam seus filhos. Quem é mais jovem está fazendo assim: ame e puna. O amor gera afeto, e a punição gera senso de responsabilidade. Pai que só pune, o filho se rebela, o filho fica revoltado. Pai que só ama vira um bobo, e mãe também.
tenha coragem de confrontar. Davi não educou, Davi não ensinou, Davi não cuidou, Davi não confrontou. Quero dizer para você que cuidado leva tempo, e tempo é uma questão de prioridade. Pastor Hernandes Dias Lopes disse que ele chegou no início dos anos 80, no Espírito Santo, em Vitória, e um pastor do interior convidou, ele disse assim: pastor, vamos pregar na minha igreja? Aí ele olhou a agenda e disse assim: olha, esse ano eu estou chegando na igreja, não posso pregar fora, sinto muito. Mas aí nesse meio tempo teve um congresso, e ele era um pastor solteiro, e ele se namorou com uma menina justamente daquela igreja do amigo dele. Ele foi lá naquele ano 6 vezes, e casou, e a esposa dele até hoje. Aí ele disse: como é que eu não tinha agenda antes, e depois que eu vi uma moça bonita que se tornou minha esposa, eu fui lá 6 vezes, eu arrumei tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Eu lembro de uma história, que um advogado muito famoso, assim, muito feliz com a sua profissão, o seu filho chegou e disse: papai, o senhor é um advogado assim muito bom. Ele disse: sou, filho, eu realmente assim, o seu pai, olhe, vou lhe dizer, o seu pai está bem. Ele disse: pai, mas assim, quanto custa uma hora de trabalhar? Ah, filho, não é assim que se calcula, é uma coisa mais complexa. Não, pai, mas uma hora, quanto custa? Assim, quanto é que o senhor cobra? Ele disse: não, filho, veja só, tem uma série de variáveis. Tá, pai, mas me diga aí. Aí insistiu tanto, o pai disse: tá, por tanto. Passado algum tempo, aquele filho pegou todas as suas reservas, pediu dinheiro à mãe, chegou no escritório do papai e disse: papai, tome aqui, ó, quero lhe pagar 1 hora para o senhor ficar comigo durante 1 hora. Eu quero um pai por 1 hora. Aqui está o pagamento. Cuidado leva tempo, e tem que ser tempo de qualidade. Não se cria filhos à distância, mas é possível estar presente, mesmo às vezes morando longe, se for necessário. Mas é possível estar ausente, mesmo estando juntos. Queria avançar um pouquinho mais, queridos, e dizer que Davi não cuidava, Davi não confrontava, e Davi terceirizava o cuidado de seus filhos. Quem é que está aconselhando Aminon? A víbora do primo. Depois, quando Absalão está exilado, quem é que intercede para Absalão voltar para Jerusalém? Joabe. Já pensou uma terceira pessoa ter que reconciliar pai e filho? Ele estava terceirizando o cuidado dos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dei aula no Rio em especialização em psicologia. Fui professor em Juazeiro, numa faculdade de psicologia. Sou professor do Instituto Federal, numa disciplina de psicologia. Tem gente que não quer cuidar e manda para o psicólogo. Sabe o que eu vi na faculdade? Muita gente doente. Muitos colegas meus doentes. Está ouvindo o que eu estou falando? Fui professor numa faculdade que formava psicólogos. A psicologia é importante? É. Tem seu valor? Tem. Mas nada substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus já diz antes que é preciso educar o filho no caminho que deve andar. E quando ele envelhecer, não se desviará dele. A palavra de Deus não muda, a psicologia muda. Só na faculdade eu contei 21 abordagens diferentes, tratando de forma diferente, afirmando coisas diferentes. Tem gente transferindo a responsabilidade dos cuidados com o filho para o psicólogo. Em certos casos é necessário, em certos casos, na maior parte dos casos, não. Sabe o que eu vejo muito lá no consultório, lá em Salgueiro? A escola diz: olha, teu filho está com problema, leva no psicólogo, leva lá no consultório. Avalia a criança, chama os pais e diz: olha, seu filho não tem nada. Como que ele não tem nada? A escola diz não sei o quê. Olha, a criança não tem nada, agora vocês têm problemas. Sabe o que acontece? Vão embora, nunca mais voltam. Porque eles querem o quê? Eles querem que alguém resolva o problema do filho. Porque o filho é agressivo, mas vê o pai batendo na mãe em casa. Omisso. Omisso. Davi terceiriza o cuidado dos seus filhos. Davi não quis cuidar, Davi não quis confrontar, e Davi terceirizou.
O que aconteceu? Morte. Morte, tragédia. Queria então, meus irmãos, fazer algumas aplicações bem práticas por causa do horário. Queria dizer para você algumas coisas. Primeira coisa que nós devemos pensar e fazer: cuidado com o pecado. Toda desgraça de Davi começou com o pecado. Queira distância do pecado. Há uma história interessante que é um rei. Um rei queria escolher um cocheiro, um motorista para a carruagem da princesa. O rei faz uma competição no seu reino, 3 são selecionados, e o teste final é com o rei. O rei chega para o primeiro cocheiro e diz: me diga uma coisa, com a carruagem real, a quantos metros você passa do abismo, em segurança com a princesa? Aí o cocheiro diz: eu tenho que colocar, eu tenho que dizer que sou, eu tenho que arrumar uma história boa. Ele diz: seu rei, saiba de uma coisa, que eu passo a 1 metro do abismo, tranquilo, com a carruagem, a princesa em segurança. Chegou para o segundo e perguntou: e você, a que distância passa do abismo, com a carruagem da princesa? Aí ele diz: ele falou 1 metro, eu tenho que diminuir, eu tenho que aumentar aqui para ver se ganho. Eu passo a 30 centímetros. Perguntou para o terceiro: e você, a que distância passa do abismo, com a carruagem da princesa? Ele diz: olha, Sua Excelência, eu queria dizer para o senhor o seguinte, que pode dar o cargo para esse pessoal aí, que esse pessoal é bom demais, porque eu sou medroso. Do abismo eu quero é distância. Do abismo, não, esse negócio de abismo não é comigo. Se o senhor quer alguém para passar no abismo com a sua filha, não sou eu o candidato. Ele diz: mas é você que vai ser o cocheiro da minha filha, porque eu também não quero minha filha passando perto do abismo. Caia fora do pecado. 2, cuide pessoalmente da educação dos seus filhos. Deus vai cobrar de você os seus filhos. Deus não vai cobrar do psicólogo, não vai cobrar do psiquiatra, nem vai cobrar do pastor, mas vai cuidar de você, pai e mãe. Deus vai cobrar do marido o cuidado com a esposa, e Deus vai cobrar da esposa o cuidado com o marido. Se você não quiser ser envergonhado naquele tão glorioso dia, comece cuidando hoje, pessoalmente. Cuidado com as mágoas dentro da família. Não ache que o tempo resolve, pois o tempo não resolverá. Tem coisa que você tem que tratar, pedir perdão, se humilhar e dizer: me perdoe, vamos recomeçar. E o perdão, o Senhor brota em nossas almas. Tenha cuidado com quem você põe dentro de casa. Tenha cuidado com quem anda com seu marido, com a sua esposa e com seus filhos. Confronte seus familiares. Tenha coragem de fazer isso. Pastor, por que Davi, sendo um homem quem era, por que ele cometeu tantos erros? Por que tantas omissões? Era porque Davi não tinha coragem? Irmãos, Davi era um homem valente. Davi enfrentou leão, urso e Golias. Será que ele não tinha coragem de confrontar? Tinha coragem. Será que ele não era inteligente? Como que ele não era inteligente e era um tão grande rei? Era inteligente, sim. Sabe por que talvez Davi não teve coragem, foi tão omisso? Por culpa. Por favor, me escute. Nós já estamos finalizando. Provavelmente culpa. Davi envergonhou a sua casa quando pecou lá atrás com a esposa de Urias e assassinou Urias. Certamente Davi tinha medo que na hora que se levantasse e dissesse: filho, você está errado. O filho levantasse e dissesse: mas pai, o senhor fez pior. Talvez isso fez ele ficar omisso e a tragédia só aumentou. Então deixa eu lhe dar um conselho: se você errou, se você pecou, isso não é motivo para você se omitir. Se levante, e se seu filho, sua esposa e seu marido disser: quem é você? Aí você diz: eu sou alguém que sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque o meu Senhor perdoou os meus pecados, e eu pequei, mas estou aqui mudando, e eu estou dizendo: você tem que mudar, porque o meu Deus pega os meus pecados, pegou
e lançou no mar do esquecimento. Mas eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus de Nazaré e me levanto na autoridade que Ele me deu para dizer: eu vou cuidar de você, e cuidar de você é falar daquilo que tem que ser falado. Não se omita, ainda que seu coração tenha muitas mágoas, dores e angústias. Não se omita. As omissões de ontem são as tragédias de hoje. As omissões praticadas hoje serão as tragédias de amanhã. Não podemos subestimar o poder da mágoa, não podemos adiar o perdão, não podemos fechar os olhos para os sinais de perigo. Nós precisamos transformar nossas emoções em ações práticas e não apenas em conversas. Absalão tinha tudo. A Bíblia diz que Absalão era um homem lindo, tinha cabelos lindos, é o que a Bíblia diz. Absalão tinha palácios, Absalão tinha dinheiro, Absalão tinha fortuna, mas Absalão queria um pai. O pai lhe deu tudo, até genética boa deu, mas não deu cuidado, e isso levou à ruína. Nós às vezes nos preocupamos em dar coisas, nós nos preocupamos em dar herança, mas precisamos deixar um legado. Herança é o que você deixa para seus filhos, e legado é o que você implanta nos corações de seus filhos. Legado é o que fica dentro deles. Você está ouvindo isso? Acorde para isso hoje. Luther King dizia: eu decidi ficar com amor. O ódio é um fardo muito grande para carregar. Ofereça perdão na sua casa. Você que recebeu perdão, corrija a sua vida. Não se omita. Por fim, lá em 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, nós vamos ver quando Davi sabe da morte do seu filho. E ele diz assim: então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Depois do filho morto, Davi queria morrer no lugar do filho, mas ele deveria ter vivido para abençoar o filho. Apresse em cuidar, apresse em amar, apresse em proteger, apresse em confrontar, apresse em retirar as terceirizações e trazer para a sua responsabilidade. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de restauração. Nós estamos numa série de 4 mensagens, elas têm uma sequência lógica. Hoje é um dia provocativo, mas eu queria só começar dizendo para você que nos outros dias serão mais amenos. E eu queria dizer para você que o nosso Deus é um Deus que reconcilia filhos aos pais e pais aos filhos. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus do impossível. Quando o homem acha que acabou, é ali que Deus começa a fazer. O nosso Deus faz impossíveis até hoje. Ele é, Ele pode e Ele faz. Ele não mudou. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Se você acha que a sua casa está como a casa de Davi, saiba que Deus pode reconstruir. E se a sua casa está muito bem, Deus pode torná-la ainda melhor. Vamos orar por nossas famílias. Queria convidar você a ficar de pé. E queria convidar você a orar pelos seus familiares e pedir que Deus os visitasse, que Deus os desse graça, favor e misericórdia. Deus bendito, Paizinho querido, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos, Senhor, em Tua casa e queremos interceder pelos nossos familiares, pelos cônjuges,
pelos filhos, irmãos, pais. Deus, nós queremos especialmente colocar a nossa casa diante do Senhor. Dai-nos sabedoria, dai-nos graça, dai-nos, ó Deus, entendimento para cuidarmos de quem o Senhor nos confiou. Que sejamos para a nossa geração, ó Deus, profetas, pessoas que em Teu nome falam da Tua palavra e vivem a Tua palavra. Ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda o nosso familiar que passa por dificuldade. Ajuda, Senhor, talvez o coração daquele jovem que está talvez um pouco rebelado contra o Senhor. Ajuda, Senhor, em nosso casamento. Ajuda, Senhor, os nossos relacionamentos com nossos pais. Tu és Deus que podes todas as coisas. Assim o Senhor fez usando Gideão. Assim o Senhor fez usando Josué. Assim o Senhor fez usando Moisés. Assim o Senhor fez usando Débora. Assim o Senhor fez usando Ana. Faz em nossa casa um lugar de adoração. Faz da nossa casa um lugar de bênçãos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês.